filho disse: Ficarás bem na garagem por uns tempos. Eu dormi lá 2 noites. A terceira, entreguei-lhe o aviso de despejo. A voz da minha nora atravessou a mesa da cozinha como uma lâmina. Ouça, velha, dentro de casa estás a sufocar-nos. A garagem é a única forma desta família respirar. Pensa nisto como uma prova de resistência. Se sobreviveres ao inverno lá fora, talvez reconsideremos. Ela pousou a chávena de café com tanta força que o pires tilintou. Fiquei ali sentada, as mãos pousadas no colo, a sentir o peso de cada um dos meus 75 anos, a esperar num silêncio que não me atrevia a quebrar. Durante 47 anos, fui secretária de tribunal, organizada, respeitada, conhecida pelos dossiês meticulosamente arrumados e pela voz firme que ecoava pelas salas de audiências. Depois de um pequeno AVC, há 3 meses, deixei de conseguir percorrer os longos corredores do tribunal. Acreditei que voltava para casa, para a rotina familiar e calorosa, não para uma garagem fria, coberta de pó e cheia de ferramentas esquecidas. Vivo agora em Coimbra, na casa do meu filho Miguel e da sua mulher. Quando o médico disse que eu não devia ficar sozinha, o Miguel insistiu para que ficasse com eles temporariamente, para me ajudarem. Eu aceitei, ingênua, pensando que ajuda significava apoio, nas compras, nas consultas, na gestão dos remédios. Nunca imaginei que significasse varrer-me para um canto. Na manhã depois da minha primeira noite na garagem, acordei com o chão coberto de serradura. A cama, um catre dobrável com uma manta puída. Não havia aquecimento nem janelas, só uma lanterna pendurada na parede. Fiquei deitada a olhar para as vigas do teto, a contar as fissuras e as bolhas de tinta. Senti falta dos tribunais, do eco das vozes, do som ritmado das teclas, do cheiro fresco do papel. Mais tarde, o Miguel apareceu à porta. Está tudo bem, mãe? Perguntou meio preocupado, meio relutante. Usava um fato de treino amarrotado, como a mulher. Acenei. A voz parecia-me cinza na garganta. Ele suspirou. Vamos arranjar um aquecedor. Só temos de ver o quadro elétrico, está bem? Está bem, murmurei. Quando ele fechou a porta, ouvi a voz da nora num sussurro. Se ela congelar, não temos de lidar com procurações nem heranças. E depois mais alto. É melhor assim do que aturá-la todos os dias. Fiquei imóvel, fingindo dormir. As mãos tremiam, mas a mente permanecia lúcida, afiada como sempre. Recordei as décadas de trabalho, a papelada, as atas, os juízes de 80 anos a quem organizava as audiências. Nunca me sentira tão inútil. Levantei-me, vesti o roupão pendurado na porta e sentei-me no catre. O cheiro à umidade, à ferrugem, a caixas de cartão parecia infiltrar-se-me nos ossos. Perguntei-me se, para eles, eu era apenas um lembrete de envelhecimento e fraqueza. A segunda noite foi mais fria. Enrolei-me na manta e rezei para não acordar à meio da noite a tremer. Pensei no meu marido, no riso dele, na forma como me abraçava quando chorei por causa do AVC. Pensei no nosso pequeno apartamento, agora vendido, nos corredores do tribunal que nunca mais percorreria, nos documentos que assinei com mãos firmes. Acordei ao som de um piar baixo. Era o telemóvel, escondido no porta-luvas do carro do Miguel antes de me mudar. Atendi. Era a minha sobrinha, de Lisboa. Tia Leonor, como te sentes? Perguntou ela com ternura. Vou me aguentando, respondi, baixo. Parece-me que estás com frio. Estás em segurança? Engoli em seco. Estou. Mas a mãe disse-me que estás a dormir na sala. Houve silêncio. Depois confessei. Durmo na garagem. Ela calou-se. Tia, isso é ilegal. Tu não podes. A chamada caiu. Fechei os olhos. Ilegal. Passei a vida a garantir que a lei fosse cumprida, e agora estava ali, refém da minha própria boa educação, prisioneira da gratidão. Mas a gratidão, percebi, vive em cadeiras confortáveis e à lareira. O que eu sentia era gratidão em forma de tremor. Nessa tarde, ocupei-me. Encontrei um baú com os cobertores de infância da minha neta, a Margarida. Forrei o catre com um deles,
Dobrei outro com cuidado e coloquei-o ao lado. Apontei a lanterna para a cama em vez das prateleiras, uma tentativa tola de criar abrigo. Mas a verdade era que não estava segura, nem bem-vinda. Ao cair da noite, ouvi as vozes através da conduta de ar. O tom tenso do Miguel cortou-me a respiração. Não acredito que ela ainda está viva, disse. Melhor viva do que com procurações para assinar e contas para tratar, respondeu a mulher rindo. Ainda não estás pronto. Espera o advogado dizer que ela é incapaz. A palavra perfurou-me o peito. Incapaz. Preparavam documentos enquanto eu tremia de frio. Queriam o dinheiro, queriam o controlo. Encolhi-me de lado, as lágrimas escorrendo no escuro. Isto não era família. Era cálculo. Rezei para não gelar. Rezei para que a minha mente ficasse intacta. Rezei para que alguém visse o que acontecia. E ali, no meio do frio e da humilhação, lembrei-me de quem era. A mulher que um dia organizara audiências, que marcava horários de juízes e controlava as palavras do tribunal. Ainda tinha palavras. Ainda tinha lucidez. Ainda tinha poder para agir. Essas 2 noites na garagem ensinaram-me algo vital. Sobreviver não é o mesmo que calar. Resistir não é o mesmo que obedecer. E foi com essa certeza que, na 3ª manhã, entrei na cozinha, de cabeça erguida, e coloquei sobre a mesa o aviso de despejo, assinado pela minha advogada e validado por um juiz reformado que nunca esquecera o significado da justiça, mesmo quando esta se servia a partir de uma garagem fria. A primeira noite na garagem fora mais fria do que eu imaginara. Tinha vestido todos os casacos que consegui encontrar, puxado a manta áspera até aos ombros e tentado ignorar a corrente de ar que passava por baixo da porta que ligava à casa. Cada som lá fora, o sussurro das folhas, o ruído distante dos carros, parecia amplificado. Os ossos doíam-me por causa da barra metálica do catre que me pressionava as costas. Encolhi-me, como um animal ferido à espera que a noite passasse. Mas não era só o frio que me mantinha acordada. Eram as memórias. Pensei no Miguel em pequeno, os olhos grandes quando lhe preparava o lanche, o abraço apertado depois de cada concurso de soletração, mesmo quando não ganhava. Recordei as longas horas no tribunal, a digitar atas até os dedos ficarem dormentes, só para que ele pudesse ter sapatos novos e aulas de piano. Lembrei-me de juntar cada cêntimo para pagar a universidade, quando a pensão do pai dele acabou, sacrificando férias, roupas novas, qualquer luxo, para que ele estudasse economia na Universidade de Lisboa. E agora estava ali, a tremer na garagem do filho, como um móvel esquecido. Na manhã seguinte, sentei-me na beira do catre, os joelhos rijos, o hálito visível no ar. Havia um pequeno termo com água morna, mal suficiente para aliviar o aperto no peito. Ao lado, uma tigela com papas frias, sem colher. Usei um garfo de plástico que tinha na mala. Esperei que saíssem para poder esticar as pernas. Caminhei devagar até a caixa do correio. As articulações gritavam, mas mantive as costas direitas. Pela janelinha rachada no topo da porta, vi-os regressar à tarde com amigos. Sacos de compras cheios de vinho, batatas fritas, bandejas de comida. Risos ecoaram pela entrada. Era uma festa. Tinham se esquecido que era o aniversário da Rachel, 42 anos. Através de uma cortina mal fechada, vi o champanhe a estourar, o bolo, o letreiro dourado colado à parede. Feliz aniversário, Raquel! Ninguém veio verificar se eu estava bem. Ninguém trouxe uma fatia de bolo. Nessa noite, a tosse voltou, forte. A garganta ardeu. Limpei o sangue com a manga e escondi o pano debaixo do colchão. Não bati a porta. Eles tinham sido claros. Eu não devia interromper a vida deles. À meia-noite, ouvi passos no alpendre. Encostei o ouvido à parede fina, junto ao esquentador. Era o Miguel, ao telefone. Ela ainda está aqui. Pensei que durasse 2 dias, no máximo. Não. Não podemos avançar sem provas de incapacidade. O advogado disse que precisamos de mais 2 relatórios médicos antes de pedir a tutela completa. Pausa. Ela não assina nada. Fica ali, calada, como um fantasma. Juro-te,
é mais resistente do que parece, mas se ela tiver um deslize, esquecimento, confusão, avançamos. Afastei-me da parede. O estômago deu um nó. Tutela. Era disso que se tratava. Não era apenas crueldade. Era cálculo. Queriam controlar as minhas decisões médicas, as minhas finanças, o que me restava de dignidade. E esperavam que eu quebrasse, que me rendesse, que esquecesse. Foi o erro deles. Sentei-me no catre, as mãos a tremer, não de medo, mas de fúria. Enrolei a manta e fechei os olhos. Mas não dormi. Estava a recordar, a planear. De manhã já tinha um propósito. Não vingança, verdade. A mesma verdade que servira durante quase 5 décadas em tribunal, com a mesma precisão com que arquivava documentos e chamava à ordem os presentes. Eles achavam que 2 noites no frio me quebrariam, mas não sabiam quem tinha levantado o teto debaixo do qual viviam. E eu estava prestes a lembrá-los, com calma, com clareza, sem gritar. A minha neta, Margarida, dera-me um relógio 2 natais antes. Tens de te manter atenta, avó, dissera ela com orgulho, ao colocá-lo no meu pulso. Conta os passos, mede o batimento e, se algo acontecer, grava. Na altura, sorri, achando graça à modernice. Nunca pensei que aquele pequeno relógio fosse tornar-se o meu escudo. Nessa noite, depois de ouvir o plano do Miguel sobre a minha tutela, toquei 3 vezes no ecrã. A luz vermelha piscou. Estava a gravar. De manhã, não disse nada. Passei por ele no corredor enquanto enchia a caneca de café. Sorri-lhe como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, vieram visitas. Um amigo do Miguel da universidade, o Samuel. Um homem ruidoso, sempre com opinião. Ouvi-os da cozinha. Ela ainda está lá fora? Perguntou o Samuel, rindo. Na garagem, respondeu o Miguel, meio envergonhado. Isso é cruel, homem. Ela vai ficar bem. A casa é nossa desde que casamos. Falta só o papel. A Raquel interveio. A garagem é o único sítio onde ela pode morrer sem incomodar ninguém. Risos. Toquei novamente no relógio. Outra gravação. Ouvi cada palavra mais tarde. Nítida, cristalina, digna de prova. E usei o velho tablet que ainda guardava, ligado à segunda rede de Wi-Fi, que eu própria instalara durante as obras que paguei há 5 anos. Enviei tudo à minha advogada, a Francisca, uma mulher com quem tinha trabalhado lado a lado durante 20 anos no Tribunal de Família. Quando me reformei, ela levou-me uma rosa amarela e disse: Se um dia precisares de mim, de verdade, liga. Essa noite liguei. Atendeu ao primeiro toque. Já estava à espera que deixasses de ser tão educada, disse. Tenho algo. Já suspeitava. Enviei-lhe os ficheiros. 5 minutos depois, recebi mensagem. Recebido. Não estás sozinha. Isto vai andar depressa. De repente, a garagem pareceu menos fria. A justiça tinha me ouvido. E estava a vestir-se. Esperei até a casa adormecer. Passava da meia-noite quando vesti o casaco e me sentei perto da porta lateral da garagem. A única que apanhava sinal suficiente para uma chamada. As mãos tremiam, não de medo, mas pela gravidade do que estava prestes a fazer. Do outro lado da linha, a voz soou igual a que eu lembrava. Calma, profunda, autoritária. Leonor? Disse. Senhor juiz Bento, espero não o ter acordado. Tenho estado à espera deste telefonema há anos, respondeu ele, e eu ouvi o suspiro que o confirmava. Diga-me o que aconteceu. Contei-lhe tudo, sem lágrimas, sem drama. Apenas os fatos, como tantas vezes fizera nas audiências. O AVC, as noites geladas na garagem, as conversas gravadas, os planos de tutela, as risadas sobre a minha morte. Tenho os ficheiros, áudio, vídeo, datas, rostos. Ouça por si próprio. Houve silêncio. Depois, disse-lhe um dia que, se algum dia fosse traída, me ligasse primeiro. Lembro-me. E expliquei por quê. Porque ninguém se recorda da mulher mais lúcida na sala até o caso ser a palavra dela contra a deles. E quando é, eles perdem. A garganta apertou-se-me. Pode ajudar-me? Sou juiz reformado, Leonor, mas ainda tenho amigos, bons amigos, e sei a que portas bater.
E assim, nessa madrugada, construímos um plano, camada a camada, como os antigos processos jurídicos, meticuloso, sem piedade, com tudo a perder. Antes das 3 da manhã, tinha já submetido a petição através de um canal seguro. A Francisca, sempre rápida, redigira tudo. Um pedido de ordem restritiva temporária contra o Miguel e a Raquel, citando abuso de idoso, coação financeira e condições de habitação desumanas. Incluiu também o pedido de congelamento de bens para evitar desvio de fundos. Não dormi. Sentei-me na borda do catre, o roupão apertado, a olhar as sombras a dançar nas paredes. Às 7h13, o telemóvel vibrou. Ordem concedida. Injunção de emergência aprovada. Execução em 12 horas. 12 horas. Era o suficiente. Ao meio-dia, a Francisca já tinha contactado o oficial do tribunal e a polícia. O meu nome fora retirado de qualquer relatório médico, onde o Miguel me marcara como dependente. Um perito financeiro fora designado para rever as minhas contas. Às 12h30, enquanto a Raquel navegava no telemóvel e o Miguel fazia café, entrei na cozinha. Levei comigo um envelope selado. "Mãe, estás bem?" perguntou ele. Pousei o envelope sobre a mesa. Empurrei-o com 2 dedos. "A partir deste momento, estão proibidos de gerir qualquer aspecto do meu patrimônio ou de me contactar." Ele riu-se. Achou que era brincadeira. Então a Francisca entrou atrás de mim, acompanhada por um agente com um crachá e uma prancheta. "Miguel Almeida está formalmente notificado." A Raquel deixou cair a chávena. Estilhaços. "O que é isto?" "Ordem de restrição", respondeu a Francisca. "E aviso de investigação financeira." O Miguel empalideceu. "Não podem estar a falar a sério?" Olhei-o diretamente. "Puseram-me na garagem para morrer. Riram-se disso. Planeavam roubar-me enquanto fingiam cuidar de mim." O agente ergueu a mão. "Aconselho-o a não responder. Isto é agora um assunto legal." E assim, a casa que ajudei a pagar deixou de ser o palco da minha humilhação. A mulher que tentaram enterrar regressara. Com provas, com lei, com dignidade. Na manhã do 3º dia, não tremi. Dormira pouco, mas a mente estava firme, precisa, como nos tempos de tribunal. Vesti o meu melhor casaco, azul escuro de lã, o que o Carlos me oferecera no último Natal que passamos juntos. Arrumei o cabelo, belisquei as faces e meti o envelope debaixo do braço como se fosse um pão quente. Não bati a porta. Entrei. O Miguel estava na bancada, a mexer o leite nos cereais, meio despido, a assobiar. A Raquel, de hobby, no telemóvel. Pousei o envelope na mesa, silenciosa, e recuei. "O que é isto?" perguntou ele, irritado. Nada disse. Ele rasgou o envelope, e o riso morreu-lhe nos lábios. Leu o cabeçalho, o carimbo do tribunal. Queixa formal, abuso de idoso, coação financeira, negligência. "Isto é uma piada? Processaste o teu próprio filho?" "Apresentei a verdade", respondi. "Transformaste a garagem no meu lar, e a tua ambição no meu túmulo. Agora é a lei que te escuta." Ele bateu com o punho na mesa. "Isto não vai durar." "Vai", disse a Raquel lendo. "Há aqui uma ordem de restrição de 30 dias. O Miguel virou-se para mim, a voz alta. "És minha mãe. E és o meu réu", respondi. Nesse instante a campainha tocou. 3 pancadas fortes. 2 agentes na porta. "Miguel Almeida?" "Está a ser notificado de uma ordem de proteção, emitida pelo Tribunal Judicial de Coimbra e assinada pelo juiz Bento. Estamos aqui para garantir o cumprimento da ordem e o congelamento temporário de bens." O Miguel gaguejou. "Isto é loucura, ela está confusa." "Sei exatamente o que estou a fazer", respondi. "Dei-te 30 anos de sacrifício, tu deste-me uma garagem." O agente entregou-lhe o auto. "Tem 1 hora para sair. Qualquer contato será violação da ordem." Ele murmurou. "Sou o filho dela." "Foste", disse. "Hoje és apenas mais um homem que subestimou uma mulher que ainda se lembra de tudo." Saíram em menos de 1 hora. À noite, a garagem estava vazia. Eu, envolta no mesmo casaco que o Carlos me dera, sentei-me à mesa da cozinha.
a cadeira onde antes não era bem-vinda, e abri a janela. Deixei o frio entrar, mas dessa vez por escolha. No final dessa semana, a minha história já não pertencia à garagem. Passara para o espaço público. Tudo começou com uma jornalista local, Teresa Moura, que ouvira rumores sobre uma idosa que processara o próprio filho por abuso e obtivera uma ordem judicial em menos de 12 horas. Ligou a Francisca a pedir autorização para me entrevistar. Eu aceitei. Encontramo-nos no escritório dela. Contei tudo com a mesma clareza com que, durante décadas, lia autos e atas. Sem lágrimas, sem teatralidade. Só os factos. As gravações, as datas, o cobertor, o sangue que limpei da manga, o bolo de aniversário que nunca chegou. 2 dias depois, o Jornal Diário de Coimbra publicou a reportagem. Mãe dorme em garagem, processa filho e vence. Secretária de tribunal reformada move ação por abuso após ser forçada a viver em condições degradantes. Provas incluem gravações e testemunho de juiz reformado. Na foto, aparecia eu diante do tribunal, com o casaco azul marinho, o olhar firme. A imagem espalhou-se. Em menos de uma semana, os jornais de Lisboa e do Porto replicaram a notícia. Fui convidada para programas de televisão. Um deles queria que contasse a história de coragem da avó portuguesa que enfrentou o filho. Recusei. Não me via como heroína, apenas como alguém que se lembrou de quem era. Mas aceitei convites que importavam, da Associação de Mulheres de Coimbra, do Conselho Sênior Nacional e da Ordem dos Advogados. De repente, tornara-me símbolo. A mulher que recuperou a sua cadeira à mesa. O que mais me comoveu, porém, não foram os títulos, nem as entrevistas. Foram as cartas. Chegaram dezenas, de todo o país. Uma mulher de Braga escreveu-me. Passei 6 meses a dormir na cave, enquanto o meu genro dizia aos vizinhos que eu estava a viajar. Obrigada por me lembrar que o silêncio também pode ser quebrado. Outra, do Porto, agradeceu. Disseram-me que eu exagerava, que a solidão era imaginação. A tua história deu-me coragem para falar. Tornei-me parte de uma corrente de vozes, todas diferentes, todas ecoando a mesma ferida. À noite, sentava-me a secretária com uma chávena de chá e respondia o máximo que podia. Era o meu novo ritual: escrever, ouvir música, devolver força. Enquanto isso, o mundo do Miguel e da Raquel desmoronava. A paróquia onde ele era membro ativo convocou uma reunião de emergência após ler as notícias e receber chamadas preocupadas. Dias depois, o padre ligou-me. Ele foi afastado da direção da comunidade. Violou a confiança moral que exigimos dos nossos fiéis. Mas o verdadeiro golpe veio do Departamento de Apoio ao Idoso. O inquérito oficial começou. As minhas gravações foram anexadas ao processo. Durante a investigação, uma frase da Raquel destacou-se. A garagem é o único lugar onde ela pode morrer sem incomodar ninguém. A imprensa reproduziu-a repetidas vezes. Ela tentou justificar-se, dizendo que fora tirada do contexto. Mas o país inteiro já a ouvira. O tribunal suspendeu temporariamente a sua guarda sobre a filha, a minha neta Margarida. A menina ficou ao cuidado da irmã da Raquel, até nova avaliação. Não fui assistir à audiência. Não precisei. A Francisca telefonou-me. Está feito. Ela perdeu a custódia. Não senti triunfo, senti justiça. Porque ver uma mãe perder uma filha nunca é motivo de festa. Mas às vezes é a única forma de alguém compreender o peso das suas ações. Algumas semanas depois, fui convidada a falar num seminário em Lisboa. O poder da resistência silenciosa. Olhei a plateia. Mulheres jovens e idosas, todas inclinadas para a frente, atentas. Comecei. Nunca fui a voz mais alta na sala. Fui a que tomava notas, marcava audiências, organizava a verdade em pastas, para que outros recebessem o mérito. Mas nunca esqueci como falar. Só esperei pelo momento certo. Houve silêncio. Continuei. Chamaram a minha sobrevivência generosidade. Mas o que fiz foi documentar a crueldade e entregá-la à justiça. Não por vingança, mas porque outra mulher pode estar agora numa garagem fria. Quero que saiba que não está sozinha.
A sala levantou-se em aplausos. Não sorri amplamente. Inclinei a cabeça, serena, agradecida. Nessa noite, ao regressar ao meu novo lar, um pequeno apartamento no segundo andar, num bairro tranquilo nos arredores de Aveiro, respirei fundo. A minha neta mais velha, Inês, ajudara-me a encontrar o espaço. Trouxera-me as malas, arrumara as fotografias, preparara chá antes de eu pedir. Chamou-me avó, sem hesitação, como se o nome nunca tivesse sido manchado. "Está segura agora?", disse ela. E pela primeira vez em meses, acreditei. A Inês vem 3 vezes por semana, depois dos turnos no hospital. Fazemos sopa, jogamos dominó, às vezes ficamos em silêncio. E esse silêncio, aprendi, não dói. Cura. Quando a tempestade mediática acalmou, recebi outro convite, desta vez de âmbito nacional. O programa de domingo, Vozes Esquecidas, transmitido pela RTP, queria dedicar um segmento ao meu caso como parte de uma série sobre abusos familiares contra idosos. A princípio, recusei. Já tinha dito tudo o que havia a dizer. Ganhei. Que mais poderia provar? Mas a Inês olhou para mim e disse: "Avó, há alguém que ainda está numa garagem agora. Alguém que não tem advogado nem juiz, nem gravações, mas pode ouvir-te." Aceitei. O estúdio era frio, impessoal, cheio de luzes intensas. A apresentadora, elegante e cordial, apertou-me a mão durante o teste de som. Usei a minha melhor blusa azul e prendi o cabelo com cuidado. O microfone no colar parecia pesar, mas sentei-me direita. Quando as câmaras começaram a gravar, disse: "Não estou aqui para chorar, já chorei. Estou aqui para recordar, porque a memória, quando é protegida, torna-se prova." Contei tudo: o AVC, a garagem, as vozes sussurradas atrás da parede. Falei devagar. Não por fraqueza, mas para que cada palavra caísse como um passo firme sobre o gelo. E então acrescentei: "Não odeio o meu filho. Choro por ele, por quem ele foi. Mas não quero vê-lo punido. Quero pessoas como ele impedidas." O segmento foi transmitido 2 dias depois. O canal recebeu mais de 4.000 mensagens. Algumas ofereciam apoio, outras donativos a lares e centros de abrigo. Muitas apenas diziam: "Acredito em ti, e agora acredito em mim." Foi então que comecei a colaborar com a Rede Portuguesa de Apoio ao Idoso, RPAI. Tornei-me consultora voluntária, ajudando mulheres, e alguns homens, que não sabiam se o que viviam era razão suficiente para falar. Dizia-lhes sempre: "Se precisas de perguntar se é abuso, provavelmente é." Nunca me considerei guerreira. Não gosto de guerras. Mas acredito na defesa, em erguer fronteiras, em dizer, desta vez, não. Porque às vezes, o gesto mais forte de uma mulher é resistir em silêncio, lembrar-se e, por fim, contar. A Casa de Coimbra ainda existe, com os estores azuis e a caixa de correio torta que nunca consertei. Já não é o castelo da vergonha, nem o túmulo da minha dignidade. Depois do processo, o tribunal anulou a transferência de propriedade. O juiz considerou os documentos originais inválidos, assinados sob coação e fraude. O meu nome foi restaurado. Os deles apagados. Não voltei a viver lá. Preferi alugá-la, não a estranhos, mas a um jovem casal com uma mãe em cadeira de rodas. Quando os conheci, vi como lhe tocavam o ombro com ternura. Ouvi o modo como perguntavam: "Está confortável, mãe?" Antes de pensarem em si próprios. Soube de imediato que eram os inquilinos certos. Todo o rendimento da renda vai para o fundo que criei. Justiça em silêncio. Ainda é pequeno, mas tem uma missão clara: oferecer apoio jurídico e emocional urgente a idosos vítimas de abuso doméstico discreto. O tipo que não deixa nódoas negras, mas deixa uma pessoa a dormir numa garagem sem que ninguém repare. Trabalho com advogados, assistentes sociais e voluntários. Atendemos telefonemas. Ouvimos histórias que soam como a minha. E dizemos a essas mulheres e homens: não estão sozinhos. E não estão loucos. Para lançar o projeto, gravamos um vídeo simples. Montaram uma câmara no meu apartamento, uma luz, um microfone. Pediram-me para falar livremente.
Olhei diretamente para a objetiva e disse: pensaram que eu era apenas uma velhinha que não percebia o que se passava. Mas eu percebo. Percebo contratos. Percebo silêncios. Percebo a lei. Porque a escrevi, arquivei e apliquei durante 47 anos. Pensaram que me podiam deixar numa garagem. Eu transformei o frio em prova. Antes, era uma mãe que cozinhava e lavava roupa. Agora sou uma mulher que aplica consequências. A justiça nem sempre ruge. Às vezes sussurra. Às vezes observa. E quando chega o momento certo, levanta-se. O vídeo está agora na página principal da Fundação. Já ultrapassou 500 mil de visualizações. Vivo de forma simples. As minhas manhãs são tranquilas. E quando me sento à janela com o chá nas mãos e ouço as risadas das crianças na rua, sorrio. Porque esta não é a história de como fui maltratada. É a história de como me recordei de quem sou e me tornei juíza do meu próprio desfecho. Depois de tudo, as ordens judiciais, as entrevistas, a fundação, comecei a escrever cartas. Não para advogados, nem para jornalistas. Para eles, para o Miguel, para a Raquel e, sobretudo, para a Margarida. Não o fiz por nostalgia. Fiz porque certas verdades precisam de ser ditas, com calma e com permanência. A carta ao Miguel tinha 3 páginas, dactilografadas e assinadas, enviada por correio registrado. Começava assim: deixaste de me chamar mãe muito antes da garagem. Recordei-lhe o verão em que trabalhei horas extras para lhe comprar o primeiro fato para o clube de debate. Lembrei-me de como aprendi a conduzir aos 60 anos só para o levar às entrevistas da universidade quando o pai estava doente. Nunca te pedi nada em troca, apenas respeito. Depois escrevi: quando me colocaste na garagem, não falhaste apenas como filho. Falhaste como homem responsável pela memória. Esqueceste quem te segurou nos braços febris, quem te protegeu nas noites de medo. E esse esquecimento, mais do que a crueldade, foi o que te condenou. Terminei sem rancor, mas também sem perdão. Podes reconstruir a tua vida, mas não através do meu silêncio. Perdeste esse direito. A carta a Raquel era curta. Riste-te ao imaginar onde eu morreria. Espero que recordes esse som cada vez que a tua filha te perguntar onde está a avó. A mais difícil foi a carta a Margarida. Tinha 12 anos quando tudo aconteceu. Demasiado nova para compreender. Suficientemente crescida para sentir o que não se dizia. Na segunda noite, na garagem, ela tinha me deixado um bilhete por baixo da porta. Desculpa se fui má. Gosto de ti, avó. Madi. Guardei-o todos estes anos. Agora, sentada à minha secretária, escrevi-lhe: Margarida, não fizeste nada de errado. O silêncio entre nós não foi culpa tua. Às vezes, os adultos escondem a vergonha, chamando-a de proteção. Mas amar alguém é fazer perguntas. E espero que, quando estiveres pronta, me perguntes tudo. Eu direi a verdade. E nunca te farei sentir pequena por quereres saber. Assinei. Com amor, sempre e inabalavelmente, avó. Enviei-a. Não sei se será respondida. Mas precisava que soubesse que não desapareci. Recuperei o meu nome, o meu espaço, a minha história. E, acima de tudo, a minha voz. E isso é, no fundo, o que justiça em silêncio realmente representa. Não punição, mas presença. Não vingança, mas restauração da verdade. Página a página, palavra a palavra. Até que todas as mulheres que dormem em garagens sejam lembradas pelo nome. Para que ninguém nunca mais se atreva a esquecê-las. E, se chegaste até aqui, talvez seja porque reconheces o frio. Não o de uma garagem em Coimbra, mas o frio de ser ignorada, diminuída ou apagada. Talvez tenhas sentido a dor de ser chamada fardo, ou ouvido alguém dizer que o teu tempo já passou, como se a dignidade tivesse prazo de validade. Talvez, como eu, tenha sido ensinada a lhe agradecer por migalhas, enquanto outros banqueteavam-se à mesa que tu pagaste. Talvez tenha sido acusada de exagerar, de inventar memórias, de transformar a dor em inconveniente. Se for esse o caso, sabe isto: não estás sozinha. Nas histórias verdadeiras da avó, guardamos espaço para todas as mulheres que resistiram, que guardaram provas, enquanto o mundo esquecia as dívidas.
Falamos pelas mães, avós, viúvas e trabalhadoras que deram tudo e pediram quase nada. Apenas para um dia ouvirem que eram um estorvo. Mas já não nos calamos. Não gritamos para ser ouvidas. Falamos com o peso dos anos, da memória e da justiça adiada. Porque as nossas histórias não são ficção. São as notas marginais de cada retrato familiar perfeito. As linhas apagadas que agora voltam à luz. Se esta história te tocou, se te fez cerrar os dentes, piscar lágrimas ou murmurar, eu também, então fica conosco. Subscreve as histórias verdadeiras da avó. Não estás só a clicar num botão, estás a enviar uma mensagem ao mundo, a cada mulher idosa que um dia foi afastada. Ainda estamos aqui. Ainda observamos. Ainda dizemos a verdade. E essa verdade pode chegar tarde, pode vir em silêncio, mas nunca chega vazia. Clica. Porque a vingança não tem prazo de validade. E a sabedoria, essa, nunca se reforma.